Eduardo Galotti, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Deixa eu cumprimentar você aqui, obrigado. Ambos, antes de começar a gravação, fomos no banheiro, eu lavei a mão e você? Também, obviamente. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Então esse cumprimento foi o mais honesto e limpo possível. Doutor, a gente tem na nossa audiência agora muita gente que tem diabetes, é muito pançudo, né? Aquela barriga, aquela pança de infarto que o pessoal fala popularmente. A gente tem pessoas com problema no joelho. Que ponto a atividade física muda a vida da pessoa, vamos dizer assim, uma diabetes? Vai diminuir se você tiver uma frequência de atividade. Seu joelho vai se tornar mais resistente se você tiver certa frequência. Qual que é a importância no geral, para até a eliminação desse tipo de doença? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui falando com você. Obrigado. Essas patologias crônicas, elas são extremamente comuns na população, né? Então, assim, a atividade física, ele funciona como modificador da doença. A gente tem um trabalho em alguns hospitais em que trabalhamos, que mostra que a atividade física, ela consegue reduzir o diabetes, você consegue melhorar muito a qualidade da dor da artrose com o fortalecimento muscular de quadríceps, de glúteo. A pressão arterial, a hipertensão, que acomete um grande número de pessoas, também a gente consegue controlar e diminuir. Às vezes até a gente ou diminui o remédio, que a pessoa toma, a grande maioria toma um grande número de remédios, a gente consegue ou diminuir esse número de remédio ou estabilizar a patologia, e em alguns casos a gente consegue até retirar o remédio. Então, assim, a atividade física é o segredo para a longevidade das pessoas. E até para a gente ver casos hoje, doutor, de atletas, esse negócio de pressão, hoje as informações são muito mais rápidas, os atletas empresários têm que gravar não sei o quê, tem que gravar um story, e às vezes o cara dá uma despirocada da cabeça. Até esses remédios, a gente tem o caso do Nilmar, a gente tem o caso do Thiago Ribeiro, o exercício físico também. Vou até falar uma particularidade minha. Eu tava com uma crise, né, de ansiedade muito grande, e eu não vou falar o nome do remédio, nada, mas sou um psiquiatra. Ele falou comigo cerca de 3, 4 minutos, já me deu um remédio. Falou, não, toma que você vai ficar menos ansioso. Tomei. Comecei a me sentir desanimado, a ansiedade passou, sabe? Quem tem ansiedade sabe que é aquela sensação de... Sim, sim. Eu tentei demonstrar um pouco da ansiedade, mas não ficou tão bom. Enfim, doutor, o exercício físico, o padre Marcelo Rossi, outro dia ele veio no programa no The Noite e ele falou assim, cara, uma das chaves para eu curar a minha depressão, porque você lembra que ele ficou assim esquelético? Eu lembro. Ele mesmo fala isso, Sim. Ele admite isso. Ele falou que um dos segredos para curar a depressão foi o exercício físico. Uma esteira do seu lado, um acompanhamento médico, os exercícios que você pode fazer, puxar um ferro. Isso também ajuda muito, porque, vamos ser honestos, é a doença que mais acomete as pessoas é depressão, a crise do pânico, etc, etc. Você falou tudo, né? Principalmente depois da pandemia, a gente tem notado que o número de pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos aumentou tremendamente, entendeu? Então é um mal moderno. As pessoas, elas sofrem de depressão, pânico, tudo. O remédio, ele funciona para estabilizar um processo mais agudo. Às vezes a pessoa está com um quadro muito agudo, o remédio ajuda. Mas, para manutenção e para melhora geral, a atividade física como um coadjuvante, ela funciona muito bem. Isso é comprovado cientificamente. Como assim? Como um coadjuvante? O remédio, ele vai dar um start para melhora da doença agudamente. A pessoa chega lá com uma... quando está no estágio. Está num estágio muito alto, precisa tomar um medicamento, ok, com certeza vai ajudar. Mas a mudança do estilo de vida, ele funciona muito bem, entendeu? Começar a treinar, entrar numa academia, mudar o ambiente onde você frequenta, ter interação com outras pessoas, isso é comprovado que melhora. E você pode, então, substituir o remédio pelo estilo de vida. Que, no caso, eu estou falando por mim, a libido sumiu.
Sim. E dá para notar que eu sou um leão, né? Então sumiu, não tinha mais desânimo durante o dia. Aí eu falei, bom, eu prefiro tentar controlar dar um novo passo na vida, por exercício físico ou para alguma coisa assim, porque isso aqui não dá para ficar. Não, com certeza. Todo medicamento ele pode ter um efeito colateral. Qualquer medicamento, seja um antidepressivo, um anti-inflamatório, qualquer que seja. Eu volto a dizer, às vezes agudamente a pessoa precisa daquele remédio para dar uma melhora inicial, mas a atividade física trabalhando junto, ela funciona muito bem. Então o que acontece? Geralmente entra com o remédio, as doses elas vão diminuindo e o exercício vai entrando nesse processo, Sim. até que se tire o remédio, se for possível, dependendo do caso, e a pessoa já entre na rotina da atividade física. Isso é sensacional. E, doutor, isso você sente trabalhando tantos anos no futebol, hoje você trabalha no São Paulo, você sente que esses problemas chegaram nos jogadores ou não é? Não, isso sempre teve, né? É Sempre que assim, teve. agora é muito mais diagnosticado, na verdade, né? Alguns atletas, a pressão de jogar futebol numa equipe grande, ela é gigantesca. Entendeu? Você entrar num estádio com 40, 50 mil pessoas é difícil. E hoje em dia todo mundo é julgado pela rede social. Então num dia você é herói, no outro dia você é o vilão. Isso mexe com a cabeça, não é só porque é um atleta, é um ser humano normal, como qualquer outro, entendeu? Todo mundo acha que é indestrutível, mas não é não. Então as pessoas precisam de apoio. Tem momentos da carreira que o atleta ele fica mais fragilizado e precisa do apoio de um profissional, apesar de ele fazer bastante esporte, mas é a pressão inerente à atividade que ele faz. Entendo. Você acha, hoje, no meio dos atletas, qual é a contusão que mais preocupa o médico de um clube? É o joelho ainda? Tem uma contusão, doutor, que você fala do joelho, mas aquela que é aqui na região que você vira, aqui o quadril... O Gustavo Kirten, se eu não me engano, teve essa contusão, o que encurtou a carreira dele. Outro tenista famoso também. Porque você vira, dá um arranque. Quando um jogador tem esse tipo de contusão muito cedo, a carreira dele realmente diminui e a performance também vai para baixo? O que acontece é o seguinte, tem lesões características de cada esporte. No caso do Guga, foi uma lesão do labrum do quadril. No futebol não é tão comum. O labrum é como se fosse um menisco do quadril, falando vulgarmente. No futebol é mais raro. O que a gente vê mais no futebol são as lesões articulares, principalmente de joelho, cartilagem, tornozelo, são mais comuns. No dia a dia, o que a gente tem mais são contusões, lesões musculares, lesões tendinosas. E o futebol agora, a gente tem notado, o jogo ele mudou muito. Eu comecei a trabalhar no futebol há mais de 20 anos, era outro ritmo, outro tipo de treino, tudo diferente. São choques de cabeça. Não que isso vai acabar com a carreira de um jogador, mas a gente tem notado que cada jogo sempre tem um choque. Isso preocupa bastante a gente, entendeu? Então, a FIFA tem feito muitas diretrizes em relação a isso. Agora, como voltando à pergunta, as lesões mais graves, assim, que podem encurtar a carreira, são as lesões de joelho. Tudo bem que as técnicas de recuperação, as técnicas cirúrgicas, elas melhoraram muito, mas muito. Vamos supor, do ano 2000 para hoje, 2025, mudou muito do que era feito. Então o atleta ele consegue até ter uma longevidade na carreira devido a isso. Mas tem lesões que são muito graves que às vezes podem abreviar uma carreira. Doutor, então as lesões na cabeça, elas são a longo prazo. Por exemplo, a gente tem um ídolo do esporte brasileiro, que é o Maguila, Sim. que ele teve a demência pugilística. Exato. E outros, né, lutadores também é muito comum isso. E o futebol não é tão intenso como o boxe. Aliás, o jogador cabeceia, faz treino de cabeceio e tal. Mas é diferente. Mas como é essa diferença? Eu, por exemplo, treinei kickboxing, como eu tinha te falado. Aliás, vamos tentar buscar nos nossos arquivos, se eu não conseguir colocar aqui no programa, para você passar vergonha. No programa do Ratinho, você veio no início do programa do Ratinho para fazer demonstrações de kickboxing. Que danado, hein, doutor? Não, então, é claro que o esporte é diferente. As artes marciais boxe, que é Muay Thai, kickboxing, objetivo visa um nocaute. Sim. Então, o alvo geralmente é
a cabeça. E você, nos treinos e nas lutas, você é golpeado inúmeras vezes. E isso ao longo do tempo, durante muitos anos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Maguila, que infelizmente faleceu recentemente. O atleta pode desenvolver demência pugilística. A gente nota outros atletas também conhecidos. Éder Joffre é um caso Éder também. Joffre, o Foreman não, mas o Muhammad Ali teve, entendeu? Infelizmente, no futebol, claro, se cabeceia, mas não é com a mesma intensidade, com a mesma frequência e nem com a mesma força do que um golpe de um soco, entendeu? Preocupa porque tem muito choque de cabeça, então o atleta pode desmaiar no campo, mas é um pouco diferente das artes marciais, das lutas. Então, você disse no início da sua explanação que você sentiu uma mudança no jogo, e uma das mudanças é essa, até em relação à FIFA, né? Choque de cabeça. Isso. Tanto é que qualquer jogo que tem um choque de cabeça, imediatamente o árbitro já para. Isso. Mesmo ele vendo que a intensidade, putz, mas vamos parar. Mas é difícil de saber isso olhando assim, entendeu? Sim. Às vezes tem os sinais de concussão que a gente é obrigado a perguntar para os atletas se ele perdeu a consciência, se ele sabe o nome, se ele sabe o placar, entendeu? Então quando o médico tem um choque de cabeça, você tá lá fazendo um questionário com ele. Exato. É mesmo? É obrigatório fazer isso, entendeu? Por isso que demora pra... Demora e assim, então você tem que ver se ele tá enxergando, a primeira coisa, se ele tá orientado no tempo, no espaço. então é protocolar, doutor, porque às vezes a gente tá narrando futebol aqui, que a gente narra a Copa Conmebol Sul-Americana, e aí a gente fala, o juiz tem que ir lá e dar uma bronca, fala, levanta logo. Não. Então é um protocolo que o médico segue, é regra Isso da FIFA. É determinado pela federação. A gente é obrigado a seguir esse protocolo para a segurança do atleta. Porque assim, o primeiro... às vezes tem cenas de atletas que eles levantam e ficam totalmente tontos, desorientados. É comum, já vários atletas já tiveram isso. E um grande perigo é o segundo impacto de outro choque de cabeça. Por isso que tem um tempo agora para a gente poder atender. Mudou, tem o cartãozinho de substituição por concussão, entendeu? Então isso foi uma mudança do jogo. Em 1990 tinha choque, mas era menor. Hoje é muito choque de cabeça. Mas por que é mais choque? Teve até um caso bem emblemático aqui no Brasil, quando o Marinho, ele teve um choque de cabeça, ele fez um gol e não lembrava que fez o gol. Exato. No jogo. É porque a amnésia, naquele período, ela é um sinal de concussão. Tá. O atleta apaga e esquece. Ele lembra até antes da partida, geralmente. Depois, no momento da partida, ele não lembra. É uma amnésia lacunar que chama. Chama amnésia lacunar. Naquele momento ele esqueceu. Como monitorar um a um, doutor? Você tem na cabeça, às vezes você tá no carro, falando, o Oscar... sei lá, precisa comer menos alface, ele tá exagerando, né? Esse aqui tá comendo muita gordura. Daí é o tempo inteiro pensando nisso, porque o atleta é um patrimônio do clube. Não, né? sem dúvida. A torcida espera muito. Eu, por exemplo, o Neymar voltou agora pro Santos, ele fez um jogo no interior, um campo pequeno, pesado, os caras chegando junto. Eu, particularmente, se eu fosse o presidente do clube, o diretor, não colocaria ele nesses jogos agora. Nesse momento, eu acho um risco muito grande. Também não vou te colocar nessa fogueira, porque é outro departamento médico, né? então seria antiético. Mas eu, como torcedor, vejo assim, você, no São Paulo, como médico, você recebeu agora o Oscar, que jogou muito tempo em alto nível na Europa, e jogou na China, e voltou demonstrando que realmente é um cara muito acima da média. Jogar no futebol asiático, todo esse período que ele ficou, chegar num futebol onde o calendário é mais apertado, como é o do Brasil, você notou muita diferença física nele, um déficit, tem que trabalhar ele aqui, tem que poupar ele aqui? O que a gente faz hoje, o departamento médico mudou completamente do que era da década de 90 e começo dos anos 2000. Antigamente era o médico e o massagista.
Hoje em dia a gente tem uma equipe de saúde, então o atleta é completamente controlado. Ele chega no clube, ele já passa por uma série de avaliações. Ele chega lá, responde um questionário de sono, se ele dormiu bem, se ele está cansado, que região que ele está mais cansado. Se for no pós-jogo, ele faz uma imagem de termografia para ver onde tem uma área mais quente. Ele faz o CK, que é para ver se está muito alto ou não. E é correlacionado tudo isso com o quadro clínico do atleta. A partir daí, a gente já traça um cenário ideal daquele jogador. E a gente faz isso com o elenco inteiro. Se tiver 30 ou 40 jogadores e tudo isso. Depois disso, é feita uma reunião com todos os departamentos, departamento de preparação, médico, fisioterapia, nutrição, supervisão, e é determinado o que esse jogador vai fazer naquele dia, se ele vai ser poupado, o que ele vai poder treinar, que intensidade ele vai poder treinar. Então é tudo controlado. O jogador hoje, o Oscar já tem mais de 33 anos, acho que ele tem 34 anos, se eu não me engano. O jogador hoje, não dá para um jogador nessa idade ter a mesma intensidade de treino do que um jogador de 20 até 29 anos. Ele realmente tem que ser especial, porque um jogador aos 34 anos que vem da Europa, ele vem como uma joia também. Ele é um craque, é um cara que jogaria em qualquer time da Europa, optou para ir para a China, né, para a Ásia, era uma grana boa, e também estava um futebol mais competitivo antes dessa crise que teve na China, onde teve problema financeiro, enfim, isso aí já é um outro detalhe. Mas como que é isso, doutor? Você tem que ter esse tratamento mesmo? Outra história também, só para complementar o seu raciocínio, que aí você vai. Hoje a gente tem 2 goleiros no Brasil que são icônicos. O Cássio, que foi do Corinthians, muitas decisões, tá muito mal no Cruzeiro, falhando. Né? Até o Rogério Ceni chegou no ouvido dele e falou: se você sentir que já não dá mais, cai fora. Não fica forçando. Né? E ele está sendo vaiado. E a gente tem outro atleta que tem... O Cássio tem 37 para 38. Acho que tem o Fábio, Fábio com 44, parecendo uma lagartixa, mas jogando muito no Fluminense, e ídolo, e cada ano fala ele vai parar, e ele não para e continua jogando em alto nível. Um jogador desse tem que ter um tratamento diferenciado. Não, acho que todo mundo tem que ter um tratamento diferenciado, entendeu? É aquilo lá que eu estava te falando. Os atletas hoje em dia, eles têm uma longevidade esportiva maior. Um exemplo, o Zé Roberto. Se você olhar ele hoje, ele tá... melhor que todo mundo. Não, deve estar com 8% de gordura, sei lá. Então, assim, as técnicas de recuperação, a suplementação, o tipo de treino, tudo mudou. Então, o atleta consegue jogar mais e performar por mais tempo. No caso de atletas na faixa de 30 anos, antigamente esse atleta era considerado um veterano. Hoje em dia ele está no ápice da carreira. Sim. Claro que tem que ser adaptado o treino, dependendo de como ele chegou, o atleta veio de fora, você tem que fazer um diagnóstico dele, das valências físicas que ele está no momento. A partir do momento que ele está bem equilibrado, bem condicionado, ele segue no ritmo do grupo, entendeu? E ele é controlado, monitorizado o tempo inteiro, mesma coisa que a gente faz com os outros atletas. Sim. E nesse bolo todo, a genética conta muito? Eu acho que conta, tem alterações genéticas, mas assim, eu vejo que como ele é bem treinado, todos os clubes grandes têm ótimos profissionais, todos têm, entendeu? Então assim, eles são muito bem treinados. Claro que o fator genético, às vezes, ele pode ressaltar alguma característica melhor de um atleta. Tem atletas que nunca tiveram lesões musculares, que é estranho. Hoje em dia, hoje o atleta corre 10, 11 quilômetros numa partida super intensa e é comum ter lesão muscular. Comum. Nos anos 90 era a média de quanto? Bem menos, porque assim não tinha GPS. O GPS é o que mede quanto eles correm. Que é aquela cordinha. Exatamente, que coloca embaixo da camiseta do atleta. Então, você tinha metragens muito menores. O que aparece para o departamento médico, né, nesse GPS, quando termina o jogo? Aparece quanto ele... Tem uma série de dados importantes que a fisiologia faz um relatório, vai mostrar quanto ele correu numa distância total, quanto que ele correu em alta velocidade, quanto que ele correu em sprint, se ele tem um desequilíbrio.
É sensacional, Caramba. dá uma série de dados que a gente estuda isso, o departamento inteiro estuda isso e chega numa conclusão, pô, esse atleta está com desequilíbrio disso, ocorreu muito, então tudo é correlacionado com os outros dados, entendeu? Então assim, na década de 90, se corria muito menos e hoje se corre 10, 11 quilômetros. Caramba. E o jogo mudou, não é Uhum. mais o jogo, vamos supor, a década, Brasil da Copa de 70, você vê o VT... Mas você vê esse jogo mudado também em outras ligas? Por exemplo, o SBT transmitiu o jogo, vamos lá, da virada do Real Madrid contra o Manchester City na Champions League. É o primeiro jogo, estamos falando do primeiro jogo. Doutor, é uma outra disposição que eu que estou assistindo como telespectador e qualquer um, é outro jogo. É um jogo alegre, é um jogo intenso. É um jogo que me parece muito mais rápido, não tem aquele truncado que tem aqui no Brasil. Você sente que é diferente, que o futebol brasileiro tinha que evoluir mais para isso? Isso, na sua visão, é uma condição técnica, né? Que os técnicos no Brasil, eles seguram muito... não deixa um jogo desenvolver, é uma questão também de cultura. Eu acho que é cultural. Claro que a gente está falando de Champions League, é um campeonato de altíssimo nível, com jogadores com um nível técnico muito bom, com gramados sensacionais, e são ligas diferentes, né? Agora, isso de reclamação eu vejo como cultural. Não só do Brasil, né? Acho que é meio latino isso. Você diz que você gosta de luta marcial? Já luta fiz, marcial. Agora não. O médico também tem que ter uma condição física boa, porque o jogador cai, o médico já tem que sair num pinote danado para poder atender o mais rápido possível, certeza, né? Tem que treinar. Eu gosto muito de treinar, sempre treinei. Eu sou faixa preta de kickboxing, eu gosto de treinar muito. Você é faixa preta de kickboxing? Sou faixa preta. Qual que é o nome do... Tinha o K1, que era o... o K1 é um campeonato, é um evento que se tinha de luta. Muito comum. Tinha um holandês que lutava muito, que morreu. Eu sabia que eu fiz aula de kickboxing também. Uma das aulas era quebrar cabo de vassoura com a canela. Isso antigamente era feito. Eu falei, caramba. E eu consegui, quando eu consegui quebrar um cabo, mas foi uma vitória pra mim. Eu fui pra casa mancando, mas muito feliz. Porque tinha cara que quebrava 3 cabos com a canela, assim. Antigamente. Pra calejar, eles falavam. Calejamento de canela. Na década de 90, isso era terrível. E tinha o K1, que era um campeonato de kickboxing muito famoso. Era. Tinha até um holandês que era campeão, que ele faleceu por leucemia depois. Andy Hug. Esse mesmo. Caramba, doutor, você é do kickboxing. Eu gosto. E trabalhei muito em eventos de luta, tudo. É uma coisa que eu sempre gostei. Mas é um outro perfil de atleta, né? É um atleta que suporta muita dor, é outro esporte. Falando em dor, você é médico, então isso anda meio que lado a lado com você, mesmo sendo de um terceiro, no caso, jogador de futebol. Qual foi a contusão mais grave que você já atendeu de um jogador nesses anos todos de carreira? Que você falou, meu Deus, pela pessoa também, você sabia que ia ser complicado? Você tem alguma que marcou assim? Tiveram, eu não vou citar o nome do atleta, porque eu acho que é desagradável, mas assim, eu já vi lesões gravíssimas de joelho com lesão completa. Lesou todos os ligamentos, assim, a gente sabia que... Como que funciona, assim, só para eu visualizar? O joelho, ele tem o ligamento, vamos falar grosseiramente, tem o ligamento cruzado anterior, o posterior, o colateral medial e o lateral e os meniscos e a cartilagem. Basicamente isso. O atleta rompeu todos os ligamentos. Então, assim... Passou um trator nele? Torcional, né? Torceu o joelho e rompeu tudo. É difícil, mas em alguns casos pode acontecer. Então a gente sabe que às vezes tem que ser submetido a mais de um procedimento cirúrgico, a recuperação vai ser mais de 1 ano, o atleta vai sofrer muito, né, na fisioterapia, vai ter que se dedicar bastante. Esses casos eu já vi... Teve casos do Ronaldo e do Maicon Leite, por exemplo. Eles romperam todos os ligamentos. O Ronaldo, ele teve uma outra lesão, né? O Ronaldo, ele teve uma lesão do tendão patelar, que é aquela imagem que eu acho que ele jogava na Internacional. Que o Simeone, que era o inimigo de todos os brasileiros, vai lá e adula ele. Exatamente. Sofreu, operou várias vezes o joelho, mas ele era uma pessoa, inclusive, que
se dedicava muito, tanto que conseguiu ainda prorrogar a carreira, mesmo tendo lesões mais graves. Ganhou uma Copa. Ganhou a Copa e jogou muito, né? Jogou muito. O próprio outro atleta, o Michael Leite, ele também foi submetido a cirurgias e voltou a jogar. Acho que, se eu não me engano, ele jogou até depois em time. Acho que ele estava no Santos na época e depois jogou em outros times. Sim. Então, assim, foram lesões graves. Eu tive a oportunidade de ver outras lesões, também fraturas graves, lesões graves de cartilagem. Então, assim, o atleta, ele sofre muito com isso. A cartilagem, vem um atleta aqui que se aposentou, 23 anos de idade, que era um lateral direito do Corinthians, promissor, e ele passou a jogar game. E ele usou uma expressão popular dizendo que o joelho dele era de um homem de 65 anos. É possível isso acontecer com o atleta? É possível. Ele não aguentava mais, porque tinha que tomar injeção. Exato. O que acontece é o seguinte, geralmente se o atleta ele tem uma lesão de menisco muito cedo e você tem que fazer uma menissectomia, que é tirar o menisco, aquela área do joelho, ele vai ter um contato maior osso com osso, ele perde o amortecimento de uma área do joelho. Ah, entendi. E ali começa a gastar muito intensamente, e tem atletas que não conseguem jogar mesmo, eu já vi vários acontecer isso. Ele falou o ponto de ter dificuldade de brincar com o filho, que verdade. Voltava de um treino, a dor era tão intensa que joelho não conseguia. incha, ele não consegue. Então, assim, o que a gente consegue fazer hoje? Antigamente era muito comum você querer tirar o menisco. Isso mudou, a gente tenta preservar ao máximo o menisco, a gente tenta suturar o menisco, não tirar o menisco, deixar lá. Porque a gente sabe, principalmente se for menisco lateral na parte de fora do joelho, ali vai ter é muito frequente dar uma lesão cartilaginosa. E isso acaba atrapalhando muito na carreira do jogador. Na população geral, pessoas que trabalham em fábrica, eu tenho até um amigo em comum que ele trabalha em gráfica, ele carregava as coisas e ele teve que fazer 3 cirurgias no joelho. Na população comum, no geral, assim, sem ser atletas, essa é uma das lesões no joelho mais comuns também? Desgaste, no caso? Tem muita artrose de joelho, né? A artrose de joelho é causada ou por lesões articulares, ou lesou o menisco, operou e deu uma artrose, ou muito sobrepeso, né? Também dá muita artrose. Isso é bastante comum na população geral. Por isso que, como a gente começou a falar, atividade física, para fortalecer a coxa, perder peso, dá uma sobrevida muito grande para o joelho. Claro que, dependendo do caso, às vezes tem que fazer uma prótese. Inclusive, hoje em dia, tem muito atleta que acaba de jogar e tem que fazer cirurgia de prótese de joelho, que é a substituição da articulação. Porque ele tem um desgaste tão grande na articulação que ele não consegue, limita muito devido à dor. E daí, no caso, é aquele osso com osso que você falou. E você põe uma prótese que é de metal. Caramba! Tira a dor. A prótese é a melhor cirurgia para se tirar a dor. Não dá para competir, mas para viver... Para viver, depois que você não é mais atleta, você vive muito bem, tem uma qualidade de vida muito boa. A preocupação do médico quando pega um caso desse, você trabalhou em clubes gigantescos, né? Trabalha num clube gigantesco, que é o São Paulo. Como é que faz, doutor? Você pega, tem a cirurgia do jogador, você dá as diretrizes para ele, tem que tomar muito cuidado, mas fica a preocupação na cabeça, pô, será que esse filho da mãe vai sair à noite? Será que ele vai beber? Beber vai cortar o efeito do remédio, tem que tomar cuidado. O médico também tem essa preocupação e provavelmente tem um departamento de psicologia, essas coisas todas para atender nesse momento. O que a gente nota é assim, os atletas hoje eles estão muito mais profissionais. Sim. Eles se cuidam muito mais, muito mais mesmo. Então assim, raramente você vai ver alguém que ingere álcool ou não cumpre regras. Eu não noto muito isso. Antigamente era muito comum, todo mundo sabe, outro Tinha tempo. A época dos bad boys no futebol, exato. Noite. Não, mas eles se cuidam muito, tanto que assim, o atleta é operado, já no outro dia já está começando a fazer a reabilitação, já está focado naquilo, já entra com suplementação, já entra com técnicas de recuperação da fisioterapia para não perder massa muscular.
Muda. Muitos times, igual eu estava falando do Neymar, poupam jogadores nesse início de temporada. E aí o torcedor fala, mas não deveria poupar. A questão do campo, ela é muito importante. A gente vê, eu estava vendo um jogo ontem acho que do Atlético Goianiense, um campo horroroso, ainda mais quando chove, né? Fica muito complicado. E essa questão do campo já foi até uma polêmica. O campo do Palmeiras, que o Hulk falou, é horrível jogar aqui, porque é um campo sintético. O campo sintético, ele pode agravar as contusões, ele é pior para jogar. Qual que é o aspecto positivo e o negativo que você vê no campo sintético hoje? O que a gente nota é o seguinte, tem diversos tipos de sintético, eu não vou entrar no mérito do time A, B ou C. O que os atletas relatam é que depois dos jogos, em qualquer campo sintético, eles têm mais dores tendinosas. Então, tendinite de joelho, tendão de Aquiles, isso é mais frequente. É um tipo de gramado onde prende um pouco mais. Então, a bola não é diferente para o atleta que está acostumado num gramado natural jogar num sintético. Ponto. Prender, por exemplo... segura o joelho, um pouco mais, assim, isso é comum, entendeu? Agora, como você mesmo falou, às vezes tem campos tão ruins no interior do Brasil ou em qualquer outro lugar que às vezes você fala, poxa, mas será que não seria melhor a gente pensar em colocar um outro tipo de gramado? É difícil, né? Sim. Mas assim, a maioria dos jogadores não gosta de gramado sintético, eles preferem o gramado natural. O Hulk, né, que eu citei o Hulk aqui, que foi o cara que mais falou sobre isso, porque teve muitas decisões entre o time do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Chegou uma pergunta da audiência, do nada, doutor, chegou assim do nada. Doutor, sou capitão do meu time de várzea e evito sexo antes de cada jogo aos sábados de manhã. Ou seja, sexta não tem bagunça. Tenho medo de não conseguir andar. É ruim o sexo antes do jogo ou não? Essa pergunta já foi muito comum, né? Rapaz, cuidado, né? Então, mas assim, por exemplo, se vai jogar no domingo, o clube geralmente fica concentrado no sábado, então esse problema não ocorre mais, entendeu? Sim. Mas se a gente for pensar numa situação, dependendo, não é só o fator sexo, eu acho que é o fator de não dormir também, né? O sono é o principal companheiro de um atleta de performance alta. Seja de qualquer esporte. Pô, você vai fazer um jogo no domingo, se você não dormir no sábado, sua performance ela não é igual, entendeu? E mesmo para você se recuperar pós-jogo, é importante dormir, entendeu? É um fator de recovery, de recuperação importante, é o sono. Tanto que hoje em dia todos os questionários de qualidade, mesmo que a gente faz com os atletas, cita o sono. Você dormiu bem, não dormiu? Tem atleta que tem filho pequeno que chora à noite, às vezes o jogador vai dormir no clube, porque ele tem que descansar, e isso é importante. É verdade que um sono perdido não recupera? Demora um pouco para recuperar, né? Vamos supor, você vai fazer uma viagem longa que você não dormiu, você fica alguns dias até você se recuperar, entendeu? Você recupera. O jovem recupera mais rápido do que outras pessoas. Mas para eles que vivem do corpo, que têm atividade física, o sono é fundamental. Tem os casos tipo Romário, não, cheguei da balada e já fui pro jogo. Não dá. Não, tem dessas coisas, mas o sono é o companheiro número 1 do atleta, não tem como dispensar um negócio desse. Com certeza, fundamental. Fundamental, tudo é o mais fundamental. Claro, alimentação, sono, tudo isso. Essa medição que os clubes grandes fazem, todos os clubes fazem, mas obviamente os clubes com mais poder financeiro, eles têm aparelhagens muito melhores, etc. Como é que é, doutor? De quando em quando você tem que fazer esse exame? Colher sangue,
né, falar, ó, essa substância você pode tomar, essa aqui não, você tá fora desse jogo porque você é obrigado a tomar esse remédio vai dar problema no doping. Qual é a frequência que é feita essas medidas? Então vamos lá. São feitas. A gente toma muito cuidado com tudo isso. Primeiro assim, a gente tem as avaliações de pré-temporada, onde são feitos exames de sangue, exames cardiológicos, oftalmológicos, otorrinológicos, tudo isso. Otorrinolaringológicos, tudo isso daí. Então isso é feito uma vez por ano no geral. Se o atleta apresentar qualquer outro problema, estou passando mal, isso é repetido. Mas em base, a avaliação pré-temporada é uma vez por ano. Inclusive no São Paulo a gente está conseguindo trazer a estrutura do hospital para dentro do CT para facilitar toda essa dinâmica. A gente ganha 2 dias de treinamento na pré-temporada. Então é isso. Em relação às substâncias que os atletas tomam, é muito comum hoje os atletas procurarem profissionais fora da equipe do clube. Isso é normal. A gente não se opõe, mas a gente quer saber o que eles ingerem. Entendeu? Então, se ele vem com uma prescrição de um médico de fora ou qualquer outra pessoa de fora, a gente avalia todas aquelas substâncias. Existem sites que a gente olha, a gente tem muito contato com os oficiais de dopagem, inclusive eu sou um oficial de controle de dopagem também, a gente sempre fala com a federação dando ok, esse atleta está liberado. Se por um acaso ele tomou alguma substância, algum remédio que não pode, esse remédio tem uma duração de X dias que ele não pode, ele fica afastado naquele período que ele não pode usar. Mas isso é difícil. Hoje em dia, os atletas eles se conscientizaram muito isso. Então, assim, eles não tomam nada sem antes eles falarem com qualquer pessoa do departamento. Tem jogadores que a gente vê hoje que, é igual você falou, ele tem um preparador físico, ele faz propaganda de uns remédios. Falando nisso, esse tipo de coisa, anabolizante, você já deu algum flagrante no futebol? Não, assim? Anabolizante é uma substância totalmente proibida em esportes, né? Falando em substância, do doping, eu até falei do anabolizante, mas calha eu fazer essa pergunta para você. Tem alguma substância que é considerada doping que você acha injusta ela existir? Você fala, bom, isso aqui é doping, mas... Por exemplo, tem o caso do Pogba, que foi pego. Outros jogadores também aqui no Brasil e ficam afastados 1 ano do futebol. Sim. Você acha que tem substância que você fala, isso aqui daria para passar? Em relação a anabolizante, eu sou totalmente contrário. Porque eu acho que quem usa anabolizante, ele tem um ganho muito maior do que quem não usa. Entendeu? Então eu acho que é uma competição desleal. Não tô nem falando no futebol. Remédio de queda de cabelo. Tem jogador que foi pego por isso. Agora mudou, né? Esse remédio agora não tá mais na listagem do controle de dopagem. Mas, por exemplo, eu fico olhando se você pingar, só um exemplo, um colírio de corticoide, às vezes para uma pessoa que está com conjuntivite, é doping, é proibido pelo controle corticoide aparece, não pode, mas eu não sei no que isso poderia aumentar a performance, entendeu? Isso é uma opinião minha, o pessoal do doping tem a sua opinião, tudo, eu vejo nesse ponto. Entendeu? Entendi. Mas no geral, tudo que eles falam a gente concorda. E cumpre, né? Mesmo assim, mesmo voltando ao corticoide. O corticoide é proibido em qualquer via. Pode ser pomada, pode ser gota, injeção, infiltração, não pode. Então a gente respeita totalmente o controle de dopagem. O atleta que tem um pai, uma mãe com diabetes, e assim também como a nossa audiência, se ele exagerar muito, obviamente, vai ter a tendência de ter a diabetes também. Tem até uma menina que mandou uma mensagem aqui, a Carolina, ela disse que quando o carro de churros passa na porta da casa dela, ela até late, né? Sai correndo e late. Que é bom demais, né? Tem maiores chances de ter a doença. Tem. Já pegou atleta diabético? Já Porque peguei. Tem criança que já... Então, a diabetes é uma patologia extremamente comum no mundo inteiro. A gente, toda vez que chega um atleta, a gente faz uma anamnese muito completa e tem o histórico familiar. Então, assim, se na família tem diabetes, hipertensão, câncer,
ou qualquer outra patologia nesse sentido, a gente fica muito atento em relação ao atleta, porque isso pode ser desencadeado em algum momento. Claro que o exercício, dieta, alimentação regrada, isso minimiza muito, entendeu? Mas se ele tem um fator genético que pode ser um fator predisponente, a gente tem que ficar atento. Não só para atleta, como na população geral. Doutor, tem um ano que eu fiz cirurgia bariátrica, né? Eu perdi 68 quilos. Sim. E ainda tá o processo, fez um ano agora, tem um mês, acho. E tem você perde o peso, obviamente fica o excesso de pele, tem uma operação. Sim. A vida realmente muda, se você for olhar por um lado, coisas que você estava limitado, hoje você não está mais. Tem outras coisas que não são boas também, mas isso a gente não vai discutir. Mas eu queria saber de uma coisa que a população tem muito, né? E você como médico poderia falar para nossa audiência, a gordura visceral, que é a gordura mais difícil para sair do corpo. E até a gente falou no início do papo, uma brincadeira aqui, da barriga de infarto. Essa gordura visceral, como que você resolve com mais exercícios físicos? Mas tem algum tratamento para eliminar isso, que é um dos maus mais lascados que tem hoje? Não, você falou tudo, né? A obesidade em geral e a gordura abdominal é um mal, né? Principalmente da população aqui no Brasil, a gente nota muito isso. Num dos hospitais que eu trabalho, a gente faz um trabalho com atividade física pré e pós-bariátrica. Uhum. Entendeu? Então a gente faz uma avaliação geral de pessoas que vão ser submetidas à cirurgia e depois que são submetidas. E a gente faz também a bioimpedância, que é um exame onde você vai ver massa magra, massa gorda, para ir controlando. E funciona mesmo? Porque você fica naquele... Funciona. Você segura assim num cabo gelado, né? É bem fidedigno. Então você vê magra, gorda, quantidade de água, etc. Funciona muito bem. Com a alimentação regrada, se a pessoa tiver alimentação regrada, um acompanhamento nutricional muito bom, fazendo um treinamento e essas novas medicações que conseguem reduzir peso, não é que eu sou a favor desse tipo de medicação, mas elas dão um start para a pessoa. Às vezes, a pessoa tem que perder, vamos supor, 10 quilos. Tá com sobrepeso e tal. Precisa perder 10 quilos. Vai tomar uma medicação X dessas conhecidas que tem no mercado. Dá um start, a pessoa tem um ânimo maior para começar a fazer a dieta, para começar a atividade física, porque não é fácil você pensar uma pessoa com muito peso entrar numa academia, né? Não é um ambiente, eu vejo como não é um ambiente acolhedor, assim, a pessoa fala, pô, mas tá todo mundo aqui. Falou tudo. Sarado. Eu nem imagino como é a vida de um obeso, mas brincadeira, mas é realmente ruim. Entendeu? Então você fala, vai treinar, mas a pessoa fica com às vezes vergonha de ir numa academia, entendeu? Então isso é uma barreira. Então vai treinar, mas vai treinar onde? Entendeu? Sim. Aí pede, vai andar na rua, mas esse é o melhor exercício só? Às vezes não é, entendeu? Então a gente tem muita barreira para quebrar em pessoas com sobrepeso. Então assim, só da pessoa já ir no consultório, ela já venceu a primeira barreira, porque não é fácil. Para depois ela conseguir fazer tudo aquilo para chegar numa perda de peso, como você mesmo citou. Acentuada. Entendeu? Acentuada. Não é fácil mesmo, as pessoas têm que ter muita vontade. E o dia a dia também da nossa audiência, por exemplo, tem que fazer... Eu tenho uma coisa comigo, antes de fazer a cirurgia, eu perdi uma vez 60 quilos sozinho. Muita coisa. Sozinho. E uma outra 51, voltou tudo. Eu trabalhava de madrugada, não sei o que e tal, e aquilo foi um fator, o sono também, não conseguia ter um sono para reparar todo o cansaço que eu tinha. Você acaba comendo em horário errado, come de madrugada, não sei o que. Não é regrado, é isso que a gente tava falando. Então é muito difícil. E para o trabalhador também, muitas vezes o cara... Ele trabalha 10, 11, 12 horas por dia. Um cara que está assistindo a gente agora, que é porteiro, sempre está assistindo a gente.
ele simplesmente chega em casa, tem que dar uma hora de atenção pro filho. Ele, muitas vezes não tem esse tempo e nem a condição financeira. Olha, você precisa comer isso, precisa pôr um negócio aqui em cima de castanha. Não dá, não bate. Cara, emagrecer custa caro. Custa Tem que caro e comprar é difícil. queijo, você tem que comprar não sei o quê, não cabe no orçamento muitas vezes. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tentar adaptar isso à realidade da população, e não é fácil, por isso que eu estou dizendo, não é porque não quer perder peso, não é assim. Eu vejo, por exemplo, o médico que dá plantão, que era a realidade que eu vivi no passado. Pô, o cara não dorme a noite inteira, ele vai no plantão, ele pede uma pizza, no outro dia de manhã ele come uma coxinha e já tem que trabalhar, ele não treina. Sim. Não tem como, isso é a realidade da população. Por Entendeu? isso que a gente vê médicos que estão obesos também. Cheio. Eu tenho um amigo que é cardiologista, o Dr. Mohamed, e tem um médico que trabalha com ele que é um gordinho. Quando eu fui fazer a bariátrica, ele que tava lá segurando a minha mão, vai dar tudo certo. E daí depois ele, você tá se sentindo bem? Como se dissesse, acho que eu preciso fazer. Acho que eu também vou, né? Mas é a realidade, doutor. E não importa a camada social, Não. né? A pressão do dia, o trabalho, o movimento que você tem que fazer para executar uma tarefa que não tem como você deixar de fazer, muitas vezes faz que você não tenha uma vida regrada mesmo, né? Mas você tocou numa coisa importante. A obesidade, ela é uma patologia, é um mal que ela acomete todas as camadas sociais. Sim. Não é só uma pessoa que é menos favorecida ou que tem mais recurso financeiro. O que a gente nota é que são as pessoas, às vezes, numa classe menos favorecida, elas têm uma alimentação talvez com proteínas de qualidades diferentes, ou tem uma alimentação às vezes pior, entendeu? É mais fast food, esse tipo de coisa. Mas claro que qualquer classe social ela come esse tipo de coisa. Sim. Então é difícil você mudar a cabeça da pessoa para mudar esse tipo de alimentação. Vou te dar um exemplo meu. Eu sempre trabalhei em rádio de madrugada. E eu falava muito, falava 4 horas por dia. Não tocava uma música, nada, que era uma característica. Mas sempre que tinha um espaço, máquina de café, chegava a ser, sei lá, 6 copos de café, refrigerante daquele de cola, umas 6 latas. Então isso você vai contando nos anos. Eu até falo, nossa, que milagre eu estou falando com você hoje. É verdade. É um milagre. Então agradeço muito a Deus, agradeço muito as oportunidades que eu tenho, mas é igual você falou, não dá para fugir muitas vezes da rotina, né? A gente tenta fazer o máximo. Mas você teve a decisão, que é uma decisão difícil, de fazer uma cirurgia. Difícil, complicado. É difícil, porque muda depois, né? Muda muito. É igual um jogador que faz a cirurgia do joelho. Exato. Né? Ele vai ter mais cuidado, vai mudar, enfim. Exato. Ô, doutor, você está no São Paulo, dá uma moral aí. Quem que é a sua equipe no São Paulo hoje? Quem são os médicos do São Paulo? Quem está no departamento de fisiologia? Faço questão de nomear um a um, são Sim, excelentes profissionais. Departamento médico estou eu, Dr. Sanches, que é um patrimônio do clube, que está lá há muito tempo, e o Dr. Pedro Costa. Os fisioterapeutas nós temos o Felipe, excelente, o Igor, o Bruno, o Betinho e a Silmara. Sim. Silmara também, acho que foi a primeira mulher a trabalhar em fisioterapia em time de futebol. Caramba. Na fisiologia a gente tem o Dr. Luiz Fernando e o Paulinho. E Sim. na nutrição a Gabi e a Jaqueline. Esse é o nosso time de saúde. Toda essa galera zelando pelo elenco do São Paulo. Nota 1000. Agora em 2025, né? Com jogadores bons, craques também, né, os extra-séries, né, no caso, na minha opinião, o Lucas e o Oscar, e que você e o São Paulo têm uma excelente temporada em 2025, né, a torcida do São Paulo, é muito sincero o que eu tô dizendo, a nossa produtora é São Paulina, né, uma petulante, você viu? Ela vem aqui, fica com o celular assim, mostrando o símbolo do São Paulo. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Então, obrigado, doutor, pela disposição, obrigado por vir até aqui para conversar com a gente no SBT, no Ninho da Coruja, tá bom? Agradeço muito o bate-papo, foi um prazer. Muito obrigado, tudo de bom para você. Esse foi mais um Ninho da Coruja aqui no SBT.
siga com a nossa programação. Tchau, até a próxima quarta-feira.